nada que eu estou fazendo. Gente, olha a coisa mais bonita que a Igreja Católica tem, é a graça que você pode ter, 5 minutos, 10 minutos com o seu pastor, lá no confessionário, onde você vai despejar todo o teu lixo, toda a tua imundice. O padre não vai pensar nada no teu pecado. Olha a graça que o padre concede, que ele se preparou tanto. O momento mais gracioso é o momento em que o padre levanta a mão e põe sobre você e te absolve de todos os teus pecados. Nesses anos de padre, quantas confissões lindas, quantas confissões bonitas, quantas pessoas mudaram de vida que eu presenciei na minha vida de padre. Quantas vezes, desde pequeninos até idosos, que foram curados de todo esse pecado, de todo esse lixo. Então nós precisamos de conversão, nós precisamos fazer uma limpeza. O pecado vai estar sempre à nossa frente. Salmo 50. Quem tem horta sabe, se você vai fazer uma horta, lá na tua casa, você capina uma vez só e depois não precisa mais capinar? Não, vai nascer isso. Você tira, amanhã já está nascendo mais isso. A confissão é a mesma coisa. Você vai, mas eu sempre vou me confessar os meus pecados. É os isso que vai estar, e eu não posso deixar esse isso crescer, porque tem gente hoje que o isso se tornou um matagal, que já está tão escondido que já não sabe mais o que é pecado, não sabe mais o que é pecado, porque está cego. Isso se chama cegueira interior, em que eu não vejo mais pecado. E aí o que o inimigo vai colocar na minha boca, no meu coração? É bobagem conversar com o padre, não vai não, ele é um amigo mamão, continua pecando, continua errando, tu tá certo, não dá para se torcer não. Quantas vezes você tem vontade de ir à missa e inimigo, não, hoje não vai, está chovendo, não, hoje está frio demais. Se está chovendo, se está frio demais, mas se o teu filho fica doente, não tem frio e não tem chuva, você vai levar para o hospital. Nós precisamos, antes de irmos para o hospital, irmos para o hospital de Deus primeiro, porque a partir do hospital de Deus é que nós vamos ter toda a nossa radiografia humana, porque Ele nos criou, Ele sabe. Mas eu preciso me converter. Há doenças que elas vão ser curadas somente pelo perdão, porque não adianta ficar guardando mágoa no coração. O que você está ganhando com isso? Você está ganhando gastrite, você está ganhando ódio, rancor. Essa é a doença do século. Esses dias eu estava lendo um artigo que se chama solidão urbana. Sabe o que é isso, gente? Uns anos atrás, esses dias eu até estava conversando quinta-feira, conversando com um paroquiano, seu Osmar. Ele estava partilhando a minha homilia de domingo, que eu falava da solidão urbana. Ele dizia, pai, você tinha toda a razão quando falava isso, porque antigamente, uns anos atrás, né, a gente andava por essa roça aí, e se escutava um barulho, a gente dizia, opa, vai ter alguém que vai acompanhar eu. E a gente já procurava logo saber quem era para a gente ir, aí não ter medo sozinho. Hoje, se você estiver sozinho e escuta um barulho da escuridão, você corre, porque você diz, é ladrão, alguém vai me roubar, é alguém que vai querer me pegar, então você se manda, né? Ou você se esconde, porque
não conhece o vizinho, não está nem aí, enche o caminhão do outro diz, deve estar fazendo mudança, o vizinho está indo embora. Então hoje pode dizer, a tua casa pode ser roubada de dia, levar todos os teus móveis, tudo dentro da tua casa, e o vizinho do teu lado achar que você está se mudando, porque você nunca conversou com o seu vizinho, porque você nunca disse para o seu vizinho, dá uma olhadinha na minha casa, mas também constrói muito alto, e cerca elétrica por cima ainda. Sabe que hoje esse tipo de construção é pior? Olha os apartamentos artistas, tudo, né? Com toda aquela segurança, os caras entram lá, roubam, levam, apresentam como parente, como amigo, sei lá o quê, entram, que adianta tudo aquilo ali? Antigamente a maior segurança era o vizinho, porque o vizinho olhava a casa do outro. Não, vizinho, pode ficar tranquilo. A palavra diz, quem encontrou um amigo encontrou um tesouro, né? Quem encontrou um vizinho bom encontrou um tesouro. Mas quem faz a política da boa vizinhança é a gente, é eu. Chegou um vizinho, um morador novo na nossa rua, qual é a atitude de cristão? E lá, ô vizinho, cumprimentar, que bom, de onde você veio, seja bem-vindo na nossa rua. Nós não fizemos mais isso, nos trancamos dentro da nossa casa. Por isso que está faltando evangelizadores, por isso que está faltando catequista, está faltando ministro da Eucaristia, está faltando pessoas comprometidas na comunidade, porque ninguém mais quer compromisso com Deus. Mas na hora H, no momento de desespero, aí tem que procurar o padre. Aí o padre tem que atender bem, porque aí vem a desculpa, porque eu pago dízimo, porque se eu pago dízimo eu tenho toda a preferência na hora que eu quero, mas quando a igreja pede, eu nunca me coloquei à disposição para servir. Evangelizar a Deus com gratuidade, evangelizar a partir da experiência que eu faço de Deus na minha vida. Eu teria tantas coisas para compartilhar com vocês. Então, os 10 mandamentos, ano passado, na quaresma, eu dizia que uma penitência boa seria ficar 40 dias e 40 noites sem falar mal de alguém. Esse ano eu endosso mais, Procure ler e meditar os 10 mandamentos da lei de Deus. Porque tem muitos católicos que não sabem mais os 10 mandamentos da lei de Deus e por isso não sabem o que é mais pecado. Esse é o grande problema. A gente não lê e não medita os 10 mandamentos da lei de Deus. E aí vem tantos outros pecados, desejar a mulher, o homem do próximo, hoje mais tem a inveja, cobiçar as coisas alheias. Quantas pessoas cobiçam? Que o meu vizinho comprou um carro, eu também vou comprar. Porque que a minha vizinha comprou um micro-ondas espelhado, vamos jogar isso fora porque eu também quero um daquele. Porque o vizinho lá reformaram uma casa, eu também vou lá, faço uma dívida enorme para poder ter a casa mais bonita da rua, porque o meu vizinho, eu tenho que ganhar do meu vizinho. Aí os ladrões agradecem, porque daí eles vão ver quem tem mais dinheiro. Então nós não paramos para refletir sobre isso. Então eu estou falando de uma ferida muito grande, porque nós esquecemos os 10 mandamentos da lei de Deus. O bom seria a gente colocar lá na geladeira, os 10 mandamentos da lei de Deus, e todo dia olhar, olha os 10 mandamentos da lei de Deus. Tenho observado, tenho essa coragem de mudar de vida, de olhar para dentro da minha vida, da minha casa, da minha família, da minha rua. Resumindo isso, os 10 mandamentos da lei de Deus é resumido num só que Jesus disse, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo.
Então é isso aí a nossa missão, o nosso tempo de conversão. Então nessa quaresma, vamos olhar para dentro da minha casa espiritual, meu interior, e vamos fazer uma limpeza da minha casa, para que no dia da Páscoa a gente possa cantar com alegria e abrir o nosso coração de fato para o Espírito Santo habitar dentro da minha vida, da minha casa. E talvez a gente vai cantar com muito mais amor